Atualmente nós estamos passando por um estado de emergência de saúde pública de importância internacional. O combate à pandemia do Covid-19, ele vem gerando uma repercussão sobre toda a administração pública, sobre toda a sociedade, e os órgãos de controle também acabam sendo influenciados por essa pandemia e por toda essa modificação que a gente observa no cenário jurídico. Vários instrumentos foram aprovados recentemente, como a Lei 13.979, recentemente aprovada esse ano, e várias medidas provisórias que alteraram essa legislação, com o objetivo de dotar os órgãos públicos de instrumentos para combater, para enfrentar essa pandemia. Naturalmente, com tantas normas novas nesse cenário que nós enfrentamos, isso gera nos responsáveis, nos administradores públicos, um receio quanto à atuação. Já é muito conhecida na doutrina do direito administrativo a noção do apagão das canetas, que deve ser vista com uma certa reserva, mas que também, na prática, gera alguns efeitos perniciosos, né? Os administradores muitas vezes têm receio de atuar, de tomar algumas atitudes, porque lá na frente eles podem ser alvo de uma responsabilização por parte dos órgãos de controle. No entanto, a gente deve observar que a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, com a alteração que ela recebeu em 2018, ela traz alguns remédios para isso. Então, primeiramente, a própria lei, no seu artigo 22, ela estabelece que deve ser levada em consideração os obstáculos, né, devem ser levados em consideração os obstáculos, as dificuldades reais que o gestor enfrenta quando ele vem atuando no desenvolvimento de políticas públicas. Então, logicamente que nesse cenário de crise, o órgão de controle, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, ele deve levar e deve ter em mente tudo isso que está acontecendo. Além disso, a própria lei passou a estabelecer que só haverá punição em caso de erro grosseiro. Então, aquelas atitudes num cenário de incerteza que foram tomadas pelo gestor público somente serão passíveis de punição se realmente ele tiver atuado de maneira muito grave. Além disso, a gente deve observar que a própria lei, no seu artigo 30, ela impõe à administração pública um dever de conferir maior segurança jurídica na aplicação das normas. É por isso, então, que os órgãos administrativos e os órgãos de controle deverão, dentro das suas possibilidades, conferir a essas normas uma segurança em sua aplicação. Os tribunais de contas, por exemplo, eles podem responder às consultas e, a partir daí, orientar como o administrador público deve atuar nesse cenário.